inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês que neste momento nos acompanha nesse espaço maravilhoso, reservado para o estudo da educação da vida. Toda a organização desse espaço, além de contarmos com todo o apoio do nosso gabinete de marketing, na pessoa do preletor Regis e toda a sua equipe que organiza com tanto amor esses vídeos para que a gente possa postar no YouTube, nós contamos com todo o apoio da superintendência das atividades dos educadores, né? Então, a superintendência dos educadores, como normalmente assim o chamamos, né? É aquele órgão na qual é responsável por poder propagar os ensinamentos da Seichonoye, a verdade, um homem filho de Deus, especialmente sobre a educação da vida. O aspecto do homem filho de Deus, como ele ser educado no seu dia a dia, como que nós podemos fazer com que os nossos educadores apliquem isso, vendo Deus, vendo a possibilidade infinita no interior de cada educando. Mas por falar em educar, educação é aquilo que cabe a todos nós, mas em especial cabe a pais, cabe àqueles que têm um irmão, uma irmã. Educação é algo que está presente na vida de todos nós. Portanto, hoje estudaremos sobre ensinando a agradecer os antepassados. Veja, ensinar a agradecer os antepassados, a palavra-chave é a gratidão. E esta palavra-chave, gratidão, é um dos fundamentos do ensinamento da Seichonoye. Quando pensamos em agradecer, quando pensamos em mesmo nós, adultos, por que devo agradecer? Muitas vezes passa na nossa cabeça esse tipo de pensamento. Por que agradecer? Também para uma criança, para que ela entenda, para que ela possa entender a razão, o porquê do agradecer, é fundamental nós ensinarmos que a gratidão ou o agradecer é nós demonstrarmos as inúmeras dádivas, os inúmeros benefícios que todos nós recebemos sem fazermos nenhum esforço. É o jeito mais simples de despertarmos a gratidão nas nossas vidas, mas também nas vidas das crianças. Justamente por quê? Porque muitas
dádivas, muitos benefícios nós recebemos sem nem mesmo fazermos nenhum esforço. Aqui no livro A Chave da Vida Feliz, volume 1, lá pela página 104, 105, tem um trecho em que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina: creio que existem pessoas que dizem, para mim, não existe a felicidade presente. Então, são muitas as pessoas que afirmam isso, que não existe felicidade presente na vida dele. Desde o momento em que nasci, nunca foi feliz. Então, são muitas as pessoas que afirmam que não vejam felicidade alguma na sua vida, que está mergulhado num manancial de infelicidades. E já essas pessoas, se você sentar com elas para conversar, é possível que ela demonstre para você muitos e muitos motivos que ela tem na vida dela para ser infeliz. Se for uma pessoa adulta, muitas vezes ela pode dizer que não foi bem num casamento, que fracassou, que não conseguiu casar, ou se teve filho, o filho foi para um outro caminho, que o filho não gosta dela. Ela pode ter inúmeras coisas para te dizer a respeito dos motivos pelas quais ela não se sente feliz. No entanto, vamos perceber aquele aspecto que falei anteriormente sobre aquilo que nós recebemos sem fazermos nada, simplesmente. Esta é uma primeira chave para nós despertarmos a gratidão, não apenas em nós mesmos, mas também nas outras pessoas, mas também até mesmo em uma criança, ela perceber isso. Diz o professor Masaharu Taniguchi na página 105. Entretanto, você tem recebido do sol a luz e o calor. O sol, né? Se nós mostrarmos para uma criança como é bom sentir o calor do sol, como que o sol na nossa vida ele é importante. Então, como que o sol ele faz com que através daqueles raios solares a gente se sinta bem, por exemplo, num dia de inverno. O ar, o oxigênio. O ar é um bom exemplo, né? Se você pedir para uma criança, ou mesmo para cada um de nós, olha, eu não sou feliz, eu não consigo sentir gratidão, eu não sei o que é agradecer. Se nós perguntarmos numa sala de aula, por exemplo, né? Você algum dia já agradeceu o benefício do ar? Mas professor ou professora, por que eu devo agradecer? Ou pai ou mãe, por que eu vou agradecer o ar? Pergunte para essa criança ou peça para ela. Se você colocar o dedo no seu nariz e você segurar, você vai perceber que sem o ar a gente não consegue viver. Rapidamente, uma criança ela consegue perceber que a vida nossa ela está sendo suprida o tempo todo por esse ar e a importância que ele tem na nossa vida. Então, nós podemos observar, inclusive nós, adultos, o quanto que o ar é importante. Veja o quanto que a terra é importante. E o que nós fizemos para que a terra, na verdade, existisse ou estivesse aí? Não, simplesmente a terra está aí. E é da terra que vem todos os cereais, todas as verduras, todos os alimentos que nós nos alimentamos. Então, nós podemos demonstrar, não apenas para nós mesmos, adultos, mas também para uma criança, ensinando a importância do agradecer. Agradecer aos alimentos, o quanto que eles são importantes para nutrir a nossa vida, né? Mesmo um fio de tecido da roupa que você está usando agora, por exemplo, no meu caso, eu estou aqui com este paletó. Eu não fiz nada para que esse paletó fosse, esse tecido tivesse esta configuração, por exemplo. Mas alguém fez. Alguém foi lá e plantou o algodão. Alguém foi lá e transportou esse algodão. Alguém foi lá e fabricou este tecido. Então, percebam que o caminho para que nós possamos ensinar alguém a agradecer, mas inclusive a nós mesmos,
é nós podermos listar itens e coisas nas quais estão presentes nas nossas vidas, mas que no fundo, nós não fizemos nenhum esforço para que aquilo de fato estivesse ali presente na nossa vida, como se fosse realmente um presente. Aí o professor diz ainda, provavelmente não foi você próprio que criou, por exemplo, que criou esse tecido, né? Você veio vivendo cercado e vivificado por infinitas dádivas. Então todos nós estamos envoltos por infinitas dádivas. Se apesar de tudo isso você não se sentiu feliz, ou seja, não se sentiu feliz, é porque simplesmente não percebeu que estava cercado de inúmeras dádivas, né? Você não se enche de felicidade quando você é amado pela sua namorada ou namorado, marido ou esposa. Você não se sente amado ou amada? Então, olha o que o professor diz. Acontece que você está sendo amado por Deus, um ser mais maravilhoso que uma namorada humana. Você está recebendo dele, da grande vida do universo, né? Ou seja, do universo. E aí, ao contrário de falarmos para uma criança, Deus, porque às vezes nem sempre a criança entende adequadamente o que é Deus, mas nós podemos falar como vida. A vida do universo que faz com que tenhamos o oxigênio, o ar, o sol, a lua, o vento que bate, né, no nosso rosto, ou mesmo todas as coisas que nos são dadas, tudo isso tem uma vida aí presente. E aí ele fala, o ar, a água, a luz solar, os cereais, as verduras, as vestimentas e inúmeros outros presentes. Quando perceber isto, não há dúvida de que brotará imediatamente um sentimento de gratidão por esta felicidade presente, ou seja, a importância da gratidão. Se nós vamos ensinar sobre o sentimento de gratidão aos nossos antepassados, é fundamental nós entendermos o sentimento de gratidão e compreendermos também os nossos antepassados e a importância dos nossos antepassados nas nossas vidas. A gente ensina ou a gente transmite aquilo que nós acreditamos. A gente consegue passar, muitas vezes até mesmo sem falar nada, só pelo olhar, só pelo tocar, justamente porque a pessoa acredita naquilo, ou a pessoa vive aquilo. Um professor de matemática, por exemplo, que ama a matemática, você pode até ter dificuldade com matemática, mas só de ver a paixão do professor por matemática, por física, por química, você passa a gostar da matéria, muitas vezes até sem entender. E eu, por exemplo, no meu caso, minha época de colégio ou mesmo na faculdade, eu me esforcei por demais, muitas vezes, até pelo educador, pelo professor, porque ele era o meu grande incentivo, fez com que eu me despertasse no meu interior uma vontade que eu não sei de onde que ela veio. Da mesma forma, se vamos ensinar para o nosso filho ou para um aluno como agradecer aos antepassados ou reverenciar os nossos antepassados, nós temos que em primeiro lugar, compreender a gratidão, e compreender a gratidão significa compreender a Deus, que nos forneceu tudo isso, ou a grande vida do universo, e numa sequência compreender o aspecto relacionado diretamente com os nossos antepassados. Na Seichonoye, nós dizemos que o homem ele parece viver no mundo da matéria, neste mundo aqui material, dos 5 sentidos, mas a origem da nossa vida, ela está fixada com as raízes na vida no mundo de Deus, ou seja, as raízes da nossa vida é o mundo de Deus. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Só que como que a gente vai transmitir isso? Como que a gente vai sentir isso, né? Então, para nós sentirmos isso, a forma como a Seichonoye transmite
é na comparação de uma árvore, né? E nesta comparação de uma árvore, a Seichonoye nos ensina que o solo é Deus e que as raízes são os nossos antepassados. O caule é papai e mamãe. E os galhos, os frutos, aquilo que a gente enxerga como sendo a copa da árvore, somos nós e os nossos descendentes, né? Então, significa que se o nosso tronco, né, o tronco dessa árvore da nossa vida é papai e mamãe, as raízes são os nossos antepassados, e esse solo é Deus. Esse simbolismo que a Seichonoye nos transmite está justamente no prefácio desse livro, A Alegria de Orar pelos Antepassados. Então, neste livro, A Alegria de Orar pelos Antepassados, é um livro escrito pelo autor chamado Kamino Kusumoto, grande professor Kamino Kusumoto, um dos grandes discípulos do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Ele explica aqui dentro do prefácio deste livro, né, ele vai explicando e ele chega nesse ponto que ele diz exatamente aquilo que eu mencionei. Só que ele fala da compreensão que ele teve. Ele fala assim, além disso, graças ao fato de eu ter compilado esse livro, porque ele compilou muitos relatos das pessoas que mudaram as suas vidas através do ponto em que passaram a agradecer os seus antepassados, ele disse assim, eu tive a oportunidade de conscientizar a enorme importância da oração de gratidão aos antepassados. Compreendi a importância da afirmação, e esta é a afirmação que eu falei agora há pouco e que ele diz aqui. O solo é Deus, as raízes são os antepassados, o tronco simboliza os pais, e os galhos e folhas são os filhos. Então, o homem vive apenas no mundo material, mas na origem da vida, ele vive com as raízes da vida fixadas no mundo de Deus. Os antepassados são as raízes da vida. Sem raízes é impossível a importância dos galhos e das folhas. Então, esta forma que a Seichonoye tem para nos explicar, eu penso que uma criança ela consegue compreender quando simbolizamos como se fosse uma raiz, se a gente vai explicar sobre a importância dos nossos ancestrais para eles, né? Porque ele vai compreender com facilidade. E mais ainda, né, dentro desta linha, nós como adultos, ou mesmo os educadores, aliás, falando em educador, eu penso assim, né, que o educador é aquele que tem nas mãos a possibilidade de transformar o mundo, porque educação é o que é capaz de mover e modificar o mundo. Por quê? Porque nós, através da educação, impactamos indivíduos, pessoas, nas quais hoje são crianças, amanhã serão médicos, engenheiros, advogados, ou seja, atuando no meio profissional, ou simplesmente um pai e uma mãe, que tem como uma referência um educador, um professor que fez toda a diferença na vida dele. Um educador apaixonado, ele é capaz de, com um giz e simplesmente uma lousa, fazer com que um grande grupo de crianças tenham suas vidas transformadas, impactadas pela paixão do olhar de um educador. Só que mais ainda, um educador, se faltar um giz, se faltar uma lousa, ele é capaz de, com o dedo, ir numa areia de uma praia e continuar ensinando. Como tantas e tantas histórias que a gente já ouviu no Brasil e no mundo. Por quê? Porque tem a paixão por ensinar, a paixão por educar. E dentro dessa linha de raciocínio, eu quero puxar o aspecto que considero um dos mais importantes na doutrina da Seichonoye, na estrutura doutrinária da Seichonoye, que trata-se exatamente da revelação divina da grande harmonia. Na revelação divina da grande harmonia diz assim, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra.
E isso, ele diz, esta é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentro desta revelação divina vem uma frase que ela encerra um conjunto de um ensinamento profundo da Seitonye, que referenda o que consta na Bíblia, que referenda aquilo que os cristãos têm como sendo, fazendo parte, um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Ele diz, dentre os teus irmãos, os mais importantes são os teus pais. Uma das formas de ensinarmos a importância da gratidão aos antepassados é nós ensinarmos a importância de agradecer aos pais. Lá na Bíblia consta honrar pai e mãe. Na Seitonye se diz, antes ou mesmo que você agradeça a Deus, se você não consegue, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, muitas pessoas estão morrendo de câncer, estão morrendo por N situações em razão de desarmonias existentes entre ele como ser e a desarmonia com os pais. Muitos fracassam nos negócios, mas o fracasso nos negócios ou na atividade profissional, ou a perda do emprego, ou a perda de alguma coisa, está diretamente relacionado porque ele cepou, ele cortou a relação com os pais. As pessoas que cortam as relações com os pais acabam cortando nas suas vidas alguma coisa vai ser cortada. Para quê? Para que ele possa, dentro da matéria chamada vida, aprender. Então, tem pessoas com determinada idade, 30, 40, 50, às vezes mais idade ainda, com 70 anos, eu já vi pessoas num seminário de treinamento espiritual na Seitonye, na academia, a pessoa chorar feito uma criança de 3, 4, 5 anos, porque naquele seminário ela ouviu uma palestra ou ela ouviu um relato de experiência de alguém que fez com que ela despertasse dentro dela a gratidão aos pais. Reconciliando com os pais, fez com que se curou doenças, com que se resolveu problemas financeiros, problemas de desarmonias ou mesmo problemas na vida como um todo. Ou seja, agradecer aos pais. Conheci os ensinamentos da Seitonye com 19 para 20 anos de idade. Hoje tenho 51 anos de idade. Pratico os ensinamentos há 31 anos. Neste período, eu continuo evoluindo todos os dias o meu relacionamento de gratidão com o meu pai, que já está no mundo espiritual, com a minha mãe, que vive e está aqui neste mundo, mora no interior do estado de São Paulo, com a minha sogra, que eu amo de paixão, que mora aqui em São Paulo, com o meu sogro, que está no mundo espiritual. É um relacionamento que eu vou dia a dia aprofundando, dia a dia procurando cada dia mais estreitar esse relacionamento. Consequentemente, na minha vida pessoal, seja em relação com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com o mundo fora, quanto mais eu me harmonizo com os meus pais, o resto na minha vida vem como consequência. Eu não faço esforço em si para se relacionar bem com a minha esposa ou mesmo com os meus filhos, mas eu cuido de me relacionar bem com os meus pais, que é o tronco da minha vida, e de relacionar bem com os meus sogro e sogra, que faz parte desse tronco da minha vida, da minha estrutura familiar, e ao mesmo tempo com as raízes que são os meus antepassados meus e antepassados da minha esposa. Consequentemente, o que vem? Vem na minha vida aquilo que é cada dia mais um aprendizado. Eu não tenho problema? Tenho problema sim. Todos os dias eu resolvo algum tipo de situação, algum problema. Mas estou falando como um preletor de experiência aí de 30 e poucos anos de doutrina de Seitonye. Só que os problemas vêm e eu olho os problemas e percebo que, como filho de Deus que sou, o problema é menor que eu.
Então eu tenho força suficiente, eu tenho potencial suficiente, eu tenho coragem suficiente no meu interior como filho de Deus, herdeiro de Deus, capaz de transpor esse problema que está sendo manifestado na minha frente, seja ele de ordem profissional, seja ele de ordem empresarial, seja da ordem que for. Por quê? Porque eu olho como filho de Deus. É filho de Deus que está olhando aquela situação manifestada na minha frente. Aprendi logo cedo na doutrina da Seichonoye. Se você deseja realmente ter um bom casamento, se você deseja ter acima de tudo, você deve ser o quê? Um bom filho. Se você quer ser um bom marido, você tem que ser um bom filho. E aí vem como consequência. Então, tudo isso que eu estou colocando, especialmente sendo este um espaço aberto da educação da vida e da forma como nós temos que lidar com os nossos educandos, com os nossos alunos, eu desejo colocar para os senhores, especialmente que são educadores. Busquem o relacionamento com seus pais. Busquem cuidar, tratar do relacionamento com seus pais. Consequentemente, você vai passar a entender melhor a relação com seus antepassados. Ou seja, essa linhagem, esta raiz. Como que fiz no caso dos meus filhos? Eu tenho na minha casa, na minha residência, assim, mesmo antes de casar, eu já tinha, né, na minha residência, o meu espaço de oração, o que na Seichonoye chamamos de oratório, um espaço de oração e de gratidão aos nossos antepassados. E quando os meus filhos eram bem pequenos, eu levantava todos os dias, bem cedo, de manhã, para ler a Sutra Sagrada para os antepassados, e mesmo eles pequenininhos, muitas vezes até engatinhando, eles estavam ali sentadinhos, ouvindo a Sutra, muitas vezes até dormiam enquanto eu fazia as orações, nos meus pés, nas pernas, sentadinho e tudo mais. Teve uma época que o nosso oratório ele ficava um pouquinho mais baixo, então eles chegavam ali diante, faziam um agradecimento, meio que imitando os pais daquilo que a gente fazia. Mas da mesma forma, como que a gente sempre procurou? A gente sempre procurou transmitir aos nossos filhos, tanto eu como a minha esposa, da alegria e contando histórias que a gente sabia dos nossos avós, por exemplo, né? Eu tinha o hábito de, quando sempre procurei trabalhar com a minha esposa em casa, ajudar naquilo que sempre foi possível. Então, mesmo questão das refeições, quando eles eram pequenos, que eu fazia uma determinada refeição, então eu inventava lá, por exemplo, uma abobrinha. Então, se eu estava fazendo uma abobrinha, e aquela abobrinha refogadinha, eu pegava lá um ovo, colocava, misturava e tudo mais. E nesta abobrinha, eu falava assim, isso aqui é uma abobrinha receita da nona, né? Receita da nona, receita da nona. E eles comiam, que era uma maravilha, né? E isso durou muito tempo, né? Até que teve um dia que minha mãe foi lá em casa e ela entendeu que ela era a tal da nona, né? E aí, de repente, tô lá, eu fiz essa abobrinha, os meninos comendo e tal, da nona. E aí minha mãe falou, que receita da nona? Isso aí deve ser receita do seu pai, que receita da nona? Coisa nenhuma. Mas ela, falando daquele jeitão dela, descendente de italiana e tudo mais, a partir daquele dia, os meus meninos nunca mais acreditaram que a receita era da nona, né? Então acabou que passaram a não querer comer muito aquela abobrinha que eu fazia. Ou seja, isso mostra que essa relação, mas por um outro lado, eles sempre tiveram uma relação muito carinhosa com a minha mãe, da mesma forma com a minha sogra, até porque o meu sogro já estava no mundo espiritual, assim como também o meu pai. Ou seja, buscar fazer com que os filhos, né, visitem os avós, estejam presentes, faça com que eles vá, por exemplo, no caso dos meus filhos, a gente vai junto ao cemitério, visita o túmulo, tem toda essa reverência, essa gratidão. Alguns anos atrás visitamos, inclusive, a terra natal, apesar de que ele foi sepultado aqui em São Paulo,
nós visitamos a terra natal do meu sogro, que é na Ilha da Madeira, em Portugal. Você vai, você visita, tá todo mundo ali agradecendo a raiz, né? Aqui em casa a gente costuma muito conversar sobre a importância, por exemplo, uma parte da nossa linhagem são descendentes de italiano, então a gente procura fazer com que compreendam a importância que teve a imigração italiana para o Brasil, a importância que teve a imigração, por exemplo, portuguesa para o Brasil, a importância que teve os imigrantes virem para o Brasil, a importância que tem o indígena aqui no Brasil. Então, quando você pega todas as linhagens, todos aqueles que ajudaram a construir o nosso país, o papel fundamental de cada um, quando a gente observa isso e a gente trata disso dentro da família, fica mais fácil compreender a importância de agradecer aos antepassados. Eu estou procurando me alongando um pouco mais nisso para tentar demonstrar como que, na verdade, é simples ou é fácil se transmitir se desejamos demonstrar que temos que agradecer aos nossos antepassados. Em palestras, quando viajo pelo Brasil, por exemplo, vou citar um estado brasileiro, visitei Mato Grosso do Sul há pouco tempo atrás, ou mesmo lá o estado de Minas, ou um estado brasileiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ou seja, quando você vai ao mesmo para o interior do estado de São Paulo, né? Há um tempo atrás fui a Dracena, né, aqui no interior do estado de São Paulo, Presidente Prudente, estando ali, em uma dessas cidades, eu procuro sempre fazer com que o povo daquela cidade, dentro de alguma fala da palestra, compreenda a importância que os pioneiros daquela cidade tiveram na construção da cidade. Quando você observa o quanto que os pioneiros trabalharam para construir uma cidade, contribuindo com impostos, construindo tudo o que construíram, aí o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas presentes ali, elas se conectam com esta mente, com a relação com aqueles que nos antecederam. Agradecer aos antepassados nada mais é do que reconhecer a importância. Através da mente, da nossa mente, nós vamos reconhecer a importância daqueles que nos antecederam. Quando a gente busca para a nossa linhagem, a gente vai perceber que nós vivemos e nós temos no nosso DNA, nas nossas células, nós temos no nosso caráter, na nossa origem, nós trazemos o ideal, nós trazemos a ideia, nós trazemos do nosso ser a vontade, o ideal dos nossos antepassados. É muito interessante se a gente faz, como muitos profissionais da educação e professores que acompanham esse espaço aqui dos nossos educadores, é muito interessante observar quando se faz aquela árvore genealógica, né, em que uma criança ele percebe a origem, né, da sua vida, ou ele consegue enxergar esta origem ali, né, justamente porque ali ele começa a perceber o tanto de pessoas que antecederam a ele, mas dentro destas pessoas que antecederam, por exemplo, uma criança ela pode ser parecida com um avô, com um bisavô, ela pode ter alguma coisa a ver com um que antecedeu, ou seja, um antepassado. Então ela é hoje, na verdade, fruto desses antepassados, mas do ideal deles também que ela traz, ela carrega. Uma vez eu disse para um grupo de líderes uma coisa muito interessante que surgiu ali na hora, né? Muitas vezes nós exercemos uma determinada profissão, por exemplo, você que é educador ou educadora. Às vezes você é educador e você é educadora, mas na sua linhagem você não lembra de ter tido alguém que foi professor ou professora. Não é todo mundo que se torna um professor ou uma professora porque teve, antecedeu o pai ou a mãe, foi educador ou educadora. Só que, por sua vez, é muito provável que um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, lá atrás na sua linhagem,
pelo fato, muitas vezes, dele não ter frequentado uma escola, mas o desejo de estudar era tão grande, mas tão grande, que fez com que ele sonhasse demais em ser um educador, ou que na família tivesse alguém. E aí nasceu você, que está aí, nesse momento, acompanhando esse nosso estudo, realizando o sonho. É um sonho seu? Sim, é um sonho seu, é um ideal seu, é uma missão sua. Mas por que você nasceu, então, nessa família que, na verdade, lá atrás tinha alguém que tinha este sonho, que tinha este ideal, né? O professor Seiichi Taniguchi, neste livro aqui, né, livro chamado Amor entre Pais e Filhos, né, é um livro fantástico, fenomenal, né, esse livro é O Amor entre Pais e Filhos. Eu considero esse livro assim um livro fantástico, principalmente porque através desse livro a gente consegue assim ter uma clara noção, né, a respeito da importância e da gratidão aos nossos pais, né? E neste livro ele fala assim, né? Ele diz assim: quando, porém, pais e filhos conseguem se harmonizar, só esse fato já os preenche de felicidade e como que por encanto começam a surgir fatos agradáveis. É como se tivesse sido ligado um aparelho elétrico na fonte da energia. A partir daí começa a entrar em ação a maravilhosa força criativa. Pode-se afirmar que a partir desse momento a vida do homem, né, do ser humano, começa a trabalhar na sua totalidade. Mais interessante, ele diz assim, ocorre isso porque apesar de os corpos das pessoas estarem separados, as mentes dos membros da família estão interligadas. Então, as mentes dos membros da família estão interligadas. Por isso que, muitas vezes, só do marido pensar, a mulher capta. Muitas vezes, só do pai pensar, o filho capta. Então, os pais e filhos estão entrelaçados. Mas isso também se aplica aos nossos ancestrais. Isso também se aplica àqueles que, na verdade, não estão mais nesse mundo. E ele diz, sob o ponto de vista do subconsciente, nós estamos ligados a toda a humanidade, professor Seiichi diz. Numa situação mais próxima, estamos interligados à nossa família, e em especial interligados firmemente pela relação pais e filhos, marido e esposa. Aí entra a importância de nós tomarmos consciência de que as mentes se comunicam. As mentes se comunicam. E também ganha uma importância muito grande da razão e do motivo que devemos expressar gratidão, orações de gratidão aos nossos antepassados, em especial aqueles que partiram deste mundo sofrendo. Por quê? Porque, como nós temos esta mente interligada com os nossos ancestrais, eles que estão no mundo espiritual pedindo ajuda, nós acabamos captando esta frequência em que eles estão emitindo esse pedido de ajuda. E esta frequência pode nos levar, estando nós neste mundo, a sentir isso. E a gente fica meio que sem entender. Mesmo você sentindo, às vezes está se sentindo não tão bem e não sabe por quê. E muitas vezes isso pode estar relacionado com esse pedido de ajuda. Como que se resolve isso? Realizando a oração de gratidão aos antepassados. Esta oração de gratidão aos antepassados, no caso da Seichonoye, nós temos diversas formas. Uma delas, e a primeira mais simples, é simplesmente fechar os olhos em posição de oração ou numa posição confortável, nós expressarmos uma oração de gratidão aos nossos antepassados. Esta oração pode ser uma oração que eles acreditavam em vida, por exemplo.
Aqueles que são católicos ou cristãos, nós podemos oferecer, mesmo sendo uma pessoa Seichonoye, um praticante da Seichonoye, realizar uma oração, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Se ele frequentava uma igreja católica, era devoto de Nossa Senhora, Pai Nosso, uma Ave Maria, é uma forma de oração. Nós temos na Seichonoye orações diversas, como, por exemplo, a Sutra Sagrada. Pode-se ler uma revelação divina da grande harmonia, pode-se ler a Sutra Sagrada, a chuva de néctar inteira. Mas no momento em que vamos realizar esta oração, pensar nesse ancestral, pensar nesse nosso ente querido e agradecer. Pode simplesmente fechar os olhos em posição de oração e dizer: antepassados, muito obrigado, muito obrigado. Expressar essa gratidão. Então, na Seichonoye, em termos de oração de gratidão aos antepassados, tem ela numa forma mais simples possível, assim como também nós podemos fazer uma oração completa. Completa por quê? Porque para nós a oração completa de gratidão aos antepassados é aquela oração em que lemos a Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, ou a Sutra Palavras do Anjo, ou a contínua chuva de néctar da verdade, ou seja, uma oração mais completa no sentido, uma oração com mais tempo. Mas ela pode ser uma oração, por exemplo, a verdade em orações. Então, o fundamental é a conexão, o sentimento de gratidão. Se nós fazemos isso e acreditamos nisso, fica fácil transmitir para os nossos descendentes ou mesmo para uma criança que está, por exemplo, em uma escola. No caso de escola, pelo fato de você não poder transmitir ali, não é de uma forma geral, nas escolas não se fala em nome de religião, nós devemos o quê? Estar transmitindo o ponto que está diretamente relacionado com a grande vida do universo, Deus, estarmos demonstrando a importância da gratidão aos nossos ancestrais de uma forma geral, isto sem falar na questão da imortalidade da alma, sem entrar em discussão filosófica religiosa. O fundamental é que se realmente a pessoa compreende e sente do fundo da sua alma a gratidão e ele agradece, faz com que desperte esse sentimento maior. Percebam, senhoras e senhores, jovens que nos acompanham, muitos podem ter lido, por exemplo, uma Bíblia Sagrada já, ou pelo menos algum trecho da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi escrita mais ou menos no ano, consta historicamente, pelo ano de 62, 63 depois de Cristo, ou seja, cerca de 30 anos depois que Cristo faleceu. Foram inúmeras pessoas que necessitou para que esta Bíblia Sagrada chegasse até as nossas mãos. Não é somente isso. Qualquer livro de história que a gente estuda, quantos historiadores e pesquisadores se empenharam para que aquele livro de história chegasse e a gente pudesse ter acesso? Inúmeros. Então, ou seja, perceba que às vezes nós temos em mãos algo que não está diretamente relacionado à tecnologia, mas para que esse algo chegasse até as nossas mãos, foi preciso muitos e muitos e muitos para que chegasse até as nossas mãos. Compreender a importância e a gratidão aos antepassados da nossa linhagem é nós compreendermos que se estamos aqui neste mundo, aqui e agora no Brasil, foram muitos os nossos antepassados para que permitisse que eu chegasse e eu estivesse aqui do jeitinho que eu sou. Se faltasse um desses nossos antepassados, nós não poderíamos chegar e estar aqui. Na Seichonoye, além da oração de gratidão que podemos realizar nas nossas residências, nas nossas casas, ou mesmo aquela oração que podemos fazer até no nosso trabalho, simplesmente fechando os olhos e dizendo: antepassados, muito obrigado.
né? Então, isso já é uma oração, já é uma comunicação que você está enviando para um ancestral. Nós temos também cerimônias que são realizadas nas nossas associações locais. Neste momento, nós temos realizado as reuniões ou virtuais, né, que são cerimônias virtuais, mas nas nossas associações locais, regionais, nós temos realizamos cerimônias. Realizamos também cerimônias dentro dos nossos seminários, nas nossas academias. E também a festividade do Santuário Roso do Brasil. Esta festividade, nós temos um registro espiritual, que é como se fosse um convite para que, naquele dia, esse antepassado nosso poderá ser convidado a participar daquela grande festividade, da grande cerimônia que é o Santuário Roso. E nós temos ainda uma oração que é a maior, vamos dizer assim, em termos de sentimento e de decisão de um descendente, que é a oração perpétua de gratidão aos antepassados. Enquanto existir a Seichonoye neste mundo, os nossos antepassados estarão recebendo a oração de gratidão que é realizada especialmente no Santuário Roso, na Academia de Ibiúna. Então, são inúmeras as formas que a Seichonoye tem, mas todas elas caem dentro do sentimento de gratidão, o sentimento de oração. Ensinar para as pessoas, ou transmitir para as pessoas o que é o sentimento de gratidão aos antepassados. A gente só realmente consegue se a gente vive esse sentimento, se a gente trabalha esse sentimento. Por isso, eu desejo convidar a cada um de vocês para estudarem os livros, especialmente que tratam deste assunto. Nós temos um livro extremamente completo, que é justamente Melhore o Seu Destino, orando pelos seus antepassados. É um livro completo. Ele é um livro completo, porque nele a gente compreende a eternidade da nossa vida. Foi neste livro, lendo este livro, há mais de 30 e poucos anos atrás, em que li uma frase que dizia que se alguma coisa dentro de você faz com que você se preocupe com os seus ancestrais num outro plano, é porque uma mensagem deles chegou até você. No dia que eu li isso, eu percebi que o fato de eu ter conhecido a Seichonoye era muito provável dentro de mim, naquele momento, que um ancestral meu fez com que eu conhecesse a Seichonoye. Portanto, eles mereciam receber esta oração de gratidão. Naquele mesmo dia eu iniciei essa prática de agradecer diariamente aos meus antepassados, aos meus ancestrais. Este é um dos livros fantásticos, um outro que eu já mencionei, que é justamente esse, A Alegria de Orar, né, pelos Antepassados, que é um livro maravilhoso, um livro gostoso. Este livro que eu mencionei, O Amor entre Pais e Filhos, ele não trata só de amor entre pais e filhos, ele trata também, especialmente, vários capítulos falando sobre a gratidão aos antepassados. Um trecho, tem um relato lindo aqui de uma menina, maravilhoso, fantástico. E sobre gratidão, esse livro que eu mencionei também, que é A Chave da Vida Feliz, volume 1, é um livro que traz, assim, fantástico, um livro escrito em 365 itens, e lá pela página 105 que eu mencionei, ele aborda de uma forma muito tranquila, sobre agradecer aos antepassados, mas agradecer a todas as coisas, em especial, agradecer a Deus através dos benefícios que recebemos. Nós agradecemos na Seichonoye aos nossos antepassados, porque acreditamos que através do viver de cada um dos nossos antepassados, nós permitiu com que pudéssemos receber a vida de Deus, do Filho de Deus que habita o nosso interior. Eu desejo que cada um dos senhores, das senhoras, dos jovens que estudam com a gente nesse espaço da educação da vida, aprofundem esse sentimento de gratidão. Aprofundem o estudo do sentimento de gratidão aos antepassados. Tenham certeza absoluta que à medida que vocês trabalharem isso no seu dia a dia,
você vai ser cada dia mais feliz. Cada dia mais você vai encontrar um propósito na sua vida, uma razão de ser, porque você vai perceber a conexão que você tem com os seus antepassados. Você vai perceber a conexão que você tem com os seus ancestrais e vai perceber que você é hoje, grande parte do que você é hoje é sonho e fruto daquilo que foi os seus antepassados, daquilo que eles sonharam, que eles desejavam. Eu desejo a felicidade de cada um de vocês, muita saúde, muita prosperidade, muita paz. Meu mais sincero, muito, muito obrigado.